Estamos ao vivo, testando. Estamos no ar. Estamos no ar. E se estamos no ar, temos que avisar o nosso público. No ar. Queridíssimos, queridíssimas, bem-vindos a mais um Absoluto Podcast. Hoje, edição número 18. Algumas mudanças aqui no Estúdio M, mudanças importantes. Uma delas, a iluminação, é um teste despretensioso aqui que eu estou fazendo. Depois eu vou ver o resultado do vídeo, ou se durante o vídeo eu achar que não está legal, a gente volta ao método tradicional. Espero que estejam todos bem. Nesse início de tarde da sexta-feira, sextou que fala, teremos um fim de semana de muito descanso, né? Recarregar as nossas baterias, então não podemos terminar a semana sem chegar aqui na companhia de todos, fazendo um resumo das situações mais importantes. Então, finalmente, porque uma informação menos útil para a maioria que me assiste, né? Finalmente mudamos a operadora que nos fornece conexão. Nós vínhamos, desde que nos mudamos aqui para o Solo Sagrado, nós estávamos com a mesma operadora. Houve uma mudança de plano num dado momento, um pacote mais expressivo, né, com mais megabits, e mesmo assim não estava lá muito satisfatório. Então, na última quarta-feira, também conhecida como anteontem, eu decidi definitivamente mudar de operadora, e um plano bem mais robusto, com a famosa fibra. Vamos aguardar e esperar. É o primeiro conteúdo que transmito ao vivo desde que fiz essa modificação anteontem. Então, estou curioso, bastante curioso, para saber se haverá algum tipo de problema. Nós estamos muito atentos e os profissionais já foram avisados que, em caso de problema, nós vamos dar muito problema para eles, né? Se der problema para mim, eu também levo o problema para você. Gente, essa semana a gente continuou no processo de gravar alguns reacts, todos eles ainda voltados ao finado Chery Tiggo 3X, e aquele react muito louco lá das ruas do bairro mais perigoso do Japão. É uma coisa que eu não quis deixar passar despercebido. E hoje nós temos duas pautas, né? Temos o Kwid elétrico e temos o Polo Imaculado. Você vai entender daqui a pouco essa história do Polo Imaculado, porque é uma coisa esdrúxula. Quero ressaltar, nesse momento de mudança, onde inclusive em no máximo 30 dias, momento, como é que chama aquele pangaré da televisão? Acho que é João Kleber. Momento suspense, mas eu acredito que em no máximo mais 30 dias nós vamos liquidar aquele assunto da carta que me foi mandada pela plataforma e que motivou uma série de mudanças aqui no canal. Para começo de conversa, mudança de nome do canal, né? Que eu me recusei a manter o nome do meu projeto mais relevante, do projeto que, mais do que uma forma de ganhar ou de complementar a renda, é um projeto de vida para mim. Então eu não podia deixar que a ideia de picaretas trouxesse qualquer tipo de contaminação. E eu vou mostrar essa carta com calma creio eu que daqui 30 dias
e vou expor para vocês os motivos que levaram a tudo isso, e sempre ressaltando, sempre reiterando que o meu compromisso com a minha audiência, com as pessoas que me orgulham, dando a honra de prestigiar o meu trabalho, as coisas que eu venho aqui dizer, e sempre na tentativa de elevar o nível da discussão, de qualificar pessoas para que não sejam enganadas. E eu sempre falo que não existe a obrigação de você concordar cegamente comigo em tudo. Se de repente você assistir a um programa, a alguma coisa que eu falo e você tiver uma opinião divergente, você em hipótese alguma se sinta mal por causa disso. Você se sinta bem, porque isso reitera que, primeiro, que somos todos seres pensantes e das obrigações que nós temos não está a subserviência, não está a necessidade de forçosamente parecermos uma unidade, e o pensamento único é uma coisa muito ruim. Então, os dois assuntos, o primeiro deles, claro, é o Volkswagen Polo. Então você nunca se esqueça disso, que o compromisso com a qualidade, independente dos caminhos, das escolhas, dos recursos que nós viermos a utilizar por aqui, e sempre há espaço para mudanças, para retomadas, para ajustes. Você se lembra que lá em novembro eu fiz uma modificação expressiva. Um pouco antes a gente trouxe essa ideia do Estúdio M, e aí nós nos cansamos de algumas coisas que já estavam muito repetitivas, dando muito problema. Então nós mudamos o equipamento, investimos nisso daí. Agora, mais uma vez, estamos investindo em equipamento, em recursos, para poder transmitir a nossa imagem e a nossa mensagem com a maior qualidade possível. Eu não tenho outro objetivo a não ser esse, você sabe disso, e muito me alegra ver que os amigos de verdade, aqueles que são pessoas inteligentes de verdade, não é o fato de que você está dizendo que são pessoas inteligentes porque continuam assistindo, continuam aqui. É que realmente são pessoas que compreenderam a mensagem que 7 anos atrás, dia 16 de maio de 2015, a gente começou a transmitir por aqui. Aquele início discreto, 2 anos praticamente ali com pouquíssima audiência, mas muita felicidade no nosso trabalho, e que acabou por força das circunstâncias, dos algoritmos da vida, um vídeo ou outro que fiz na hora certa, no jeito certo, e que consegui chegar até vocês. A qualidade, para mim, é ponto de honra. A honestidade, a verdade de chegar aqui, tem meu nome, é diferente o nosso processo da grande maioria. Não fazemos conteúdo chapa branca, porque de repente recebemos algum caraminguá dessa ou daquela montadora, dessa ou daquela empresa, e isso para mim é óbvio que é motivo de orgulho, porque algumas pessoas podem até ter mais seguidores, ter mais inscritos, ganhar com essa operação na internet mais do que nós ganhamos, mas com certeza a realização profissional, isso não é um lugar comum, não é um clichê. A satisfação profissional que eu tenho de transmitir isso aqui para vocês é uma coisa maravilhosa. E mais uma vez também lembrando, você que tem a possibilidade, tem o interesse de fazer uma doação de qualquer valor para fortalecer o trabalho, para fazer com que a gente continue por aqui, você tem aí os endereços, endereço de Pix, endereço de PayPal, existem outras ferramentas que nós talvez possamos vir a criar nos próximos tempos, mas é complicado também você dispersar demais. Boa tarde aí para o meu querido William. É muito complicado dispersar demais, ter muitas plataformas de apoio,
porque elas acabam retendo parte desse valor. E eu acho que hoje em dia todo mundo já está mais do que familiarizado com o Pix, com o PayPal, muita gente tem conta lá, às vezes tem um saldinho lá dando sopa, não tem nada para fazer, manda aí para ajudar. Então eu espero, por exemplo, né, porque houve aquela mudança de equipamento lá em novembro, muito importante, e que trouxe uma robustez muito boa para transmitir a minha mensagem. Agora eu faço a mesma coisa com a questão da internet, uma nova operadora, um pacote muito mais robusto, até pelas ambições que temos e os outros conteúdos que pretendemos divulgar nos próximos tempos, e com calma eu vou explicar tudo isso para vocês. Então ajuda o pai aí que você não vai se arrepender. Gente, olha só, primeiro dos dois assuntos então, a nojeira, né? Mais uma vez, hashtag asco, desses idiotas. Você me perdoe se você é muito sensível, mas esses idiotas que não têm outro papel na vida a não ser exercer a bajulação. São aquelas pessoas que às vezes, desde pequenas, minha Isa agora aí está entrando no ensino fundamental, o tempo passa e a gente também, o pai, a barba toda branca, a gente vai percebendo, né, como que o tempo avua, como diz o outro. E a gente percebe, e as crianças de hoje são muito ligadas, né, estão com acesso muito grande à informação, e elas acabam percebendo, e claro que a Isa, no caso dela, tem um fator DNA paterno também, que é muito forte, e que faz com que ela seja uma criança já que está começando a ser muito crítica, muito observadora, e claro que tudo isso, além de lindíssima, né? Claro que tudo isso enche o papai de orgulho. Mas me enoja a imprensa automotiva. Não é imprensa automotiva, porque quando eu falo imprensa automotiva, eu pensaria em pessoas que fariam a cobertura técnica do mercado automobilístico, a cena automotiva nacional, com critérios, com argumentos coerentes, com inteligência, buscando viabilizar o processo. E o que a gente vê, e não é ser chato, não é ser repetitivo, mas o que a gente vê, a cena, ela é nojenta, são canais, são revistas, são programas, são programetes de televisão asquerosos, imundos, que praticam constantemente um desserviço, porque qual é a lógica definitiva do processo? Pode ser que você, devido a tanta picaretagem que você já viu, tem alguma coisa aqui, a tanta picaretagem que você viu, é aqui mesmo, sei lá que merda é essa, de tanta picaretagem que você viu, coaches, né, messiânicos e companhia limitada, transmitindo mensagens esdrúxulas, sobem lá em montes, e as coisas ridículas que você já deve ter acompanhado em outros lugares, aí umas coisas medonhas. Pessoas que vendem cursos prometendo coisas impraticáveis. Aliás, você já deixou aí o seu like? Deixa o seu like, fortaleça este programa, este canal, que é uma proposta diferenciada. Por quê? Eu não consigo conceber qual é a estrutura do pensamento do Marcelo. Não é possível. Vamos supor que nós estamos falando de um juiz de direito. Não é possível que um juiz do trabalho ele seja patrocinado, ele receba vencimentos, ele receba benesses, ele receba presentes das empresas que ele é contratado pelo Estado para julgar. Não é possível que alguém que trabalha na cena, o modelo de negócio, o business, como diz William, desse pessoal, ele é totalmente enviesado. Então, qual é a minha proposta? Se eu quero transmitir uma mensagem para o público consumidor,
Quem tem que financiar o projeto, no caso aqui o projeto chamado MJG, e aí, né, citando, embora não seja mais o nome do canal, é o consumidor. Eu não posso receber da Chevrolet para ir até o concessionário Chevrolet e avaliar um Onix. Porque se eu fizer isso, o meu vaticínio, a minha análise, o meu comentário está totalmente contaminado por conta do benefício que eu recebi. E a imprensa automotiva brasileira, talvez por não ter a coragem e por ser um caminho muito mais fácil. Eu já falei para vocês, se eu quisesse fazer, mas você está querendo, o canal fracassou e você está querendo justificar. Não, muito que pelo contrário, queridos. Se eu tivesse o interesse de seguir a fórmula mágica que essas figuras adotam, eu tenho 2 certezas, ou 3. Vamos falar e vamos contar. Eu tenho certeza que daria certo, porque sei me comunicar, modestamente sei me comunicar muito bem. Então, assim, o canal teria como dar certo primeiro, porque acho que sou um comunicador minimamente capaz para isso. Segundo lugar, porque também acho que sou um negociador suficientemente capaz para atrair 2 ou 3 montadoras que financiariam esse projeto com tranquilidade. E número 3, porque este é o caminho mais curto para você atingir um relativo sucesso na rede mundial. Se você vier aqui falar bem de todo carro que é lançado, todo mundo tem um carro maravilhoso, tudo nesse país é uma coisa paradisíaca, você sendo independente aí de ser um bom comunicador ou não, porque a maioria é um desastre em matéria de comunicação. Mas você consegue tranquilamente atrair um público. Olha que legal, aquele cara lá, como é que é? The City of React. Aquele cara falou bem do meu carro, pô, gostei, vou poder mostrar para os meus amigos. Gente, esse é um caminho banal. Aí chego lá na Volkswagen, recebo um troquinho. O T-Cross, puta, que carro maravilhoso, econômico, espaçoso, bom acabamento. Cada um opta. Nós fazemos escolhas o tempo todo na vida. Todos nós. Inclusive achar que não está fazendo uma escolha é uma forma clássica de escolher um caminho. Então, quando a gente vem aqui e fala para vocês que a propaganda, a publicidade, o marketing, a peça publicada pela Volkswagen no Brasil com o casal, que aliás também, me desculpe, mas algumas coisas que vêm sendo a novela, os desdobramentos desse anúncio são uma coisa totalmente manjada, sabe? Agora parece que foi feita aí uma queixa na polícia por conta de ameaças que acabaram recebendo. O roteiro é tão manjado, é tão chato, é tão pequeno, que para mim, honestamente, não acrescenta vir aqui falar esse tipo de coisa para vocês. Quando a gente fez aquele vídeo editorial esses dias atrás, eu me atenho aos desdobramentos de mercado que isso na prática vai causar. Na prática, na vida real que se tem no dia a dia de concessionários e afins, e não porque meia dúzia de idiotas, de gargantinhas, de canetinhas de aluguel que se vendem por qualquer trocado, queiram pintar na internet falando bem dessa ou daquela montadora, indo contra os fatos. É como aquele imundo daquele caso, daquele treinador português nojento da 4ª idade, nojento, sem caráter, que tentou pegar o cargo do amiguinho na cara dura. E esse tipo de gente me dá nojo. Eu não tenho palavras, como eu disse,
O mesmo vídeo do Polo eu publiquei ontem no canal 2, youtube.com/mjg2tv. A gente sempre lança lá os rankings brasileiros e lança lá também um ou outro conteúdo que a gente sabe que vai dar uma boa repercussão. O público do canal 2 é extremamente qualificado, é uma coisa estratificada, é a nata da nata do que nós temos aqui no canal 1, tá? Então, um dos nossos amigos comentou que, no caso, um conhecido dele já devolveu o Polo que tinha por conta dessa questão de ser rotulado no caso, né, de ser isso ou aquilo, você sabe, simplesmente por conta da publicidade. Eu disse para ele, eu tenho muita pena de quem precisa dessa afirmação. Eu fico imaginando os carros que já tive, os carros que tenho, se de repente alguém dessas montadoras, um deles não é possível porque é um carro que já saiu de linha, mas se de repente alguém dessa montadora, algum autodiretor tivesse a brilhante ideia de publicar um comercial dizendo que isso era um carro voltado para essa ou aquela minoria, gente, eu não dou a mínima. Se, com a devida licença da expressão, se Zé Buceta na rua apontasse, olha lá o carro de tralalá. Eu acho que essa coisa de bolha que as pessoas falam, eu devo viver um momento terapia online aqui com vocês, né? Se me dão licença, mas eu acho que eu vivo numa bolha à prova de idiotas. Eu tenho um escudo anti-imbecis à minha volta há muito tempo, porque honestamente jamais eu compraria um carro por ter gosto nele e deixaria de ter gosto nesse carro porque foi feita uma publicidade, isso ou aquilo. Eu só lamento quem tem esse tipo de postura. Então, como a gente colocou lá no vídeo, quem tem insegurança o suficiente, não dá conta. Eu, toda vez que me propus a me relacionar com alguém, eu sempre dei conta das minhas responsabilidades, sem falsa modéstia, sem meias palavras. Então, não seria o carro que eu estivesse usando, o calçado, a roupa da marca A, B ou C, que teria relação com a minha masculinidade. Mas você sabe que muitas pessoas aí estão a um passo de cair no buraco da dúvida se realmente são o que nasceram para ser ou sei lá o que, né? Então, essas pessoas, elas receberam muito mal essa publicidade do Polo, e a publicidade é horrorosa, ela é desastrosa, pelo simples fato que nós estamos falando de uma publicidade de automóvel que em nenhum momento se atém a qualquer tipo de qualidade que o carro possa ter. E isso, para mim, é uma coisa nojenta, você fazer uma publicidade, e aí os maiores carentes também, se fosse meia dúzia de prostitutas, se fosse, sei lá, com indivíduos, seja lá qual fosse o desvio de foco, seria ridículo da mesma maneira. Então, assim, você esperar que indigentes mentais cresçam mentalmente para poder analisar as coisas, é você sonhar com uma coisa que não vai acontecer. Agora, a publicidade é ruim porque é um carro, repetindo tudo aquilo que eu disse, é um carro com um pé na cova, o outro na casca de banana, um carro que amarga uma situação deplorável no Brasil, que eu entendo que a marca precisaria tomar outro tipo de providência. Os PhDs, os MBAs, os bocós supostamente ultra qualificados do corpo diretivo teriam que tomar outro tipo de postura e não aquelas que têm tomado no mercado brasileiro. Mas, enfim, o que é mais fácil? É contratar meia dúzia de babacas da imprensa militante no universo automotivo para fazer esse tipo de coisa aí. Esse tipo de coisa me dá nojo.
Canetas de aluguel desenham um paraíso. Eu vou ler rapidamente, são apenas 2 parágrafos. Foi publicado, para quem tiver curiosidade, dando nome aos bois, tá? Foi no tal do Alto Papo. Também para zero surpresa minha e de quem me acompanha aqui. Segundo César Moura, presidente da Assobrave, que seria a Associação dos Concessionários da Volkswagen do Brasil, não foi notada uma diminuição na procura pelo carro, até porque uma procura que já é zero, menos de zero não pode ficar. Então, é uma meia-verdade, é você distorcer, o pêndulo para um determinado lado ali. Realmente, não diminuiu, o que já é zero não pode diminuir mais. Tanto nos setores de novos, é sempre um texto horroroso, não há revisão, não há supervisão, porque acho que as editorias todas trabalham com déficit de pessoal muito forte. Tanto nos setores de novos quanto de seminovos, a demanda continua normal, ou seja, zero. Casos de clientes querendo devolver o carro também não foram reportados. Também consultamos um empresário, dono de concessionárias Volkswagen em Belo Horizonte, Minas Gerais, que recebeu apenas uma ligação de cliente do interior do estado, e aí, a gente aqui que mora no interior do estado de São Paulo, é uma maneira de insinuar o quê? Ele tem concessionários Volkswagen, quer dizer, mais de uma loja, e o único cara que ele recebeu, vamos tirar a roupinha de politicamente correto desses babacas, foi de um caipira roceiro do interior querendo devolver o carro, mas que após uma conversa sobre os atributos do carro, ele mudou de ideia. Primeiro lugar, está tentando rotular o indivíduo. Então, assim, as pessoas das grandes capitais, das cidades maiores, têm o suficiente QI, mas um matuto da roça quis devolver o carro. Aí, olha só você, que coisa curiosa. Aí, o concessionário diz que ele falou sobre os atributos do carro e tudo ficou resolvido. Ou seja, é a prova cabal, definitiva, para quem de repente não concordasse, que os argumentos utilizados no comercial, eles não deixam dúvida que são desastrosos e que não se entra no mérito do que realmente interessaria, que era dizer que o Polo era melhor que os seus concorrentes pelos motivos A, B, C, D, E, se é que existem esses motivos, né? De repente, até não se desviou o foco por acaso, né? Porque não tem muito mais o que ser dito. Então, essas coisas ridículas e enojantes, elas, quanto mais eles tentam mexer, pior fica. Porque se não houve perdas, se não veio ninguém até o concessionário, sem meias palavras, isso é mentira. Mas se ninguém procurou concessionário nenhum, não havia necessidade de se pintar esse cenário aí. A marca, eu repito, e para finalizar o assunto, a marca conseguiu, dentro de um público-alvo já diminuto e caminhando para se tornar inexistente, os caras conseguiram perder parte desse público na tentativa, eu repito, eu não sei se é uma tentativa desesperada de nichar, é ruim. Se é uma tentativa de fazer uma psicologia reversa, é ruim. Se já é um álibi para posteriormente dizer alguma coisa que o público não aceitou mais o carro e que por causa disso ele está sendo tirado de linha, é outra bosta de estratégia. Uma estratégia bosta é igual a piada bosta. Ela precisa constantemente de suportes a posteriori. Não basta você contar a piada, ninguém entende, você precisa ficar explicando o que você queria dizer. Então, parabéns mais uma vez a todos os envolvidos.
por essa ideia ridícula e que, não se iludam os senhores, traz aí um dano fortíssimo. E não adianta picaretinhas tentarem colocar textinhos aí dizendo que a minha Volkswagen acertou e que vai ganhar público com isso, até porque o tempo vai se encarregar de mostrar. O outro assunto que a gente tem para falar com vocês, para não desenvolver um conteúdo muito demorado, e já avisando e já fazendo você preparar o seu coração, há uma possibilidade remota, de 0 a 10, uma possibilidade 3 ou 4, que hoje à noite a gente grave esse conteúdo. É Chernobyl. Pode falar Chernobyl, porque Chernobyl fica localizado num país aí, o país da Branca de Neve, e os bocós da plataforma não querem que a gente fale, né? Opa, não posso adiantar o assunto. Eu vou fazer um react da comadre lá, que eu já fiz o outro react, onde ela testa esse carro aí, o Kwid elétrico. Eu tenho, aqui o meu pessoal sabe disso muito bem, eu tenho o costume de chamar carros ruins de cadeira elétrica. Já é um conceito que eu tenho faz tempo. E, curiosamente, nós vemos o termo cadeira elétrica no Brasil também ser elevado a um outro nível, porque um Kwid elétrico, sem dúvida, materializa a expressão cadeira elétrica. Né? O Zoe já era uma bosta. O que dizer desse carro aí? E eu vou, paralelamente ao conteúdo que vou fazer, reagindo ao vídeo do Mundo Sobre Rodas, avaliando o Kwid E-Tech, E de elétrico, é Chernobyl. Então eu acho que mais do que nunca você deve contribuir, porque o papai mergulha em ambientes altamente radioativos, é lixo atômico radioativo ao qual eu vou me submeter para produzir conteúdo para você. Então pense nisso na hora de... Mas será que eu devo ajudar o canal The City of React? Aí você pensa no tipo de esforço que o papai faz para vocês. Duas publicações que aconteceram nos últimos dias, uma tecendo loas desesperadas ao carro elétrico, e a gente sabe também o mesmo motivo que eu falei lá do Polo. E um outro conteúdo, ainda que também enviesado, porque nós não somos idiotas. Não é porque alguém fala alguma coisa que corrobora com a nossa mensagem que nós achamos que esse é verdade e o outro é mentira. Porque se a gente fizer isso assim, nós seríamos tão tapados quanto o público que vai na conversa dessa turma aí. Então, mais uma vez sobre carro elétrico no Brasil. O que a gente pode dizer que a gente ainda não disse? Eu entendo que o Brasil ele tem a possibilidade, devido à sua matriz energética, a particularidade brasileira de produção, por exemplo, de derivados da cana-de-açúcar. Me parece, desde o princípio, que os veículos híbridos sejam muito mais inteligentes do ponto de vista energético da coisa. Eu até me preparo, porque essa parte eu pretendo que seja um corte deste programa aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Se é que alguém sensato, não estou falando alucinado que baba, defendendo teorias estapafúrdias. Se você acredita cegamente nesse papo de sustentabilidade, de zero emissões,
de carro verde, simbolicamente falando. Eu já tive um carro verde, mas era um Vectra 98 na época. Esse papo de carro verde. O que eu tenho a dizer para você? Nada, bicho. Se você acredita cegamente nesses caras, vá em frente. O que acontece com o Kwid elétrico, e é uma das primeiras aventuras que uma montadora se arrisca no Brasil, e coube a Renault fazer isso, e justamente com o Kwidizânimo, como diz o William, deixa muito claro algumas coisas para nós. Muito claro algumas coisas para nós. E se você compra, porque geralmente quem compra o pacote fechado. Então, primeiro que isso daí é a solução para a poluição no mundo. Sendo que o processo de produção desses automóveis consome energias importantes e polui de maneira importante. Esses veículos, depois de um certo tempo, vão enfrentar um problema que é óbvio que esse problema não será relatado pela mídia porque não convém. A mídia vai chegar até você e isso não se trata de mania de perseguição. Isso é o óbvio, o ululante. A mídia levará até você aquilo que convém levar. Então, o problema do descarte desses materiais, o problema do custo de reposição desses materiais, você só vai saber quando você precisar. E aí eu receio te dizer que você vai se sentir como aquela comunidade, diz que o Orkut vai voltar, né? Que tinha uma comunidade no Orkut que era hilária, que o nome era Agora Fudeu. Ninguém vai contar para você essa etapa do processo porque não convém você saber. Você precisa acreditar que a bateria brotou de algum lugar místico, que talvez o Osmar saiba onde fique, algum lugar místico, e foi colocada no carro, e que quando você tiver que substituir, você vai ter um custo, quer dizer, você já está pagando, o caso do Kwid é lapidar, porque 143 mil dividido por 2 dá 71.500. Salvo engano, é o preço que uma pessoa muito corajosa paga num Kwid Outsider térmico. Tá claro para você que você está comprando, você está pagando dois Kwids. Não é 2 carros, está pagando 2 Kwid e levando um. Não fica claro para você que essa conta não fecha? Porque, pela lógica, se eu tenho a necessidade, olha só, se fosse um veículo a combustão normal, eu já teria o problema da depreciação, que é lógico, você vai me dizer que no país de merda onde você vive, o carro usado ele não só não desvaloriza, como ele valoriza depois de usado. Eu vou dizer para você que é verdade. Uma verdade relativa, mas é uma verdade. Mas assim, qual é o sentido que você tem, qual é a lógica empregada na história de você pagar 2 carros e levar um? Então, inicialmente, esquecendo que a aventura de propriedade não é esse mar de rosas, e eu lembro aqui, que o cidadão que quiser recarregar essa joia da engenharia automotiva numa tomada residencial comum de 20 amperes e 220 volts, vai levar, presta atenção, 9 horas. E guarda isso daí porque vai ser importante no react da quebradinha que eu, por vocês, vou fazer. Haja estômago, haja omeprazol.
ele não leva 9 horas para recarregar completamente. Você está com a bateria 2%, vai deixar 9 horas na tomada e ele vai a 100%. Em 9 horas ele sai de 15% e vai até 80%. Então observe aí que é muito diferente uma coisa da outra. Aí você vai deixar esse veículo 9 horas carregando, lindo, para você poder usar depois. Qual é a autonomia? Deixa eu ver aqui. Não sei se vai falar isso nessa miserável reportagem aqui, mas qual seria a autonomia dele? Declarada de 298 quilômetros na cidade. E aí as pessoas estão se esquecendo também. Não bastasse a disponibilidade elétrica já ser uma incerteza constante no Brasil, constante, ainda se esquecem das bandeiras tarifárias, porque quando houve um cálculo a maior que gerava um passivo gigante que as operadoras de energia precisavam devolver para o consumidor, essa devolução não aconteceu. Esses créditos sumiram na neblina e ninguém falou porra nenhuma. E se ignora o básico. Então, assim, você vai ver lá que é pintado um quadro lindo e maravilhoso. Sendo que, para começo de conversa, para a gente começar a brincadeira, você comprou um Kwid, meus parabéns, e você pagou por 2. Quer dizer, o teu passivo inicial, a despeito da economia mirabolante que você vai fazer no reabastecimento, você já tem como passivo um carro inteiro nas costas. Você está dentro de um carro e você está levando outro na mochila, companheiro. E sem falar que as regalias, que são muito poucas por sinal, que você tem em termos de impostos, e tudo que o pessoal tenta falar, olha, isso aqui é a solução para todos os teus problemas. Porque se você ponderar que a solução para você não andar com um Kwid de merda e ter que pagar 70 mil nele, seria, deixa eu até ver quanto que está. Aproveitando que é ao vivo, isso ganha um charme maior. Se você localizar um Fusion híbrido 2018 com 27 mil quilômetros rodados, 149.900. Então, gera aquela conversinha, né? O que você prefere? Você prefere um veículo que tem uma economia de combustível bem razoável, você não tem esse problema de tomada, e se você quiser colocar o carregador, porque tem um carregador específico chamado... Peraí, calma, vocês estão muito nervosos. Que se chama Wallbox. Esse Wallbox, se você quiser instalar na sua residência, ele me parece que custa algo em torno de 10 mil. O que é um arranhão para quem já está fudido. Você já pagou 143 mil, paga 153. E aí você tem um Wallbox que faria a mesma aventura de sair de 15% chegando a 80% em 2 horas e 54 minutos. Quer dizer, reduz de 1/3 o tempo que você demora. E a carga de 30 kW demora 40 minutos. Não bastasse tudo isso, não bastasse ser uma aventura de ter um veículo movido num modal que não é o paradigma do país, um modal que, apesar dos recursos naturais quase que infinitos que foram dados para essa parcela do planeta, o aproveitamento é muito ruim, custos de
de aquisição, estava me fugindo a palavra, custos de aquisição nas alturas, experiência a bordo, rigorosamente os caras não tiveram a mínima preocupação em rebuscar nada. Os caras simplesmente pegaram o tenebroso e fizeram as adaptações de motorização dentro do carro. Se você for conduzido vendado a um concessionário Renault do Brasil e você for colocado dentro desse carro aí, e a hora que tirarem a tua venda o carro desligado, você vai precisar olhar na parte ali do câimbo para você saber que você está dentro de um Kwid E-Tech. Como desgraça pouco é bobagem, existe um outro detalhe, mais o Fusion, meu caro William. Os picaretinhas que não tem como mamar mais na Ford do Brasil. Eles vão dizer tudo aquilo lá, é um veículo... Quer dizer, para começo de conversa, o Fusion é um carro, isso daí eu já não sei. O Fusion, né, parou de ser fabricado, você vai ter problema de falta de peça. Aí não custa a gente recordar, porque recordar é viver, que a Renault, e aliás não é recordar porque isso continua valendo. A Renault ela tem um problema imediato, muito mais importante e muito mais grave para resolver do que vender um Kwid a preço de 2 Kwids, que é a greve que persiste lá no Paraná. Por isso até a gente fez a brincadeira aí da localização do vídeo. A gente tem um problema seríssimo acontecendo. Os trabalhadores da fábrica pleiteando aí algumas questões que parece que já estavam num acordo. Aí a Renault do Brasil acha... Quer dizer, você vai comprar um carro, é aquilo que eu falo. Nos tempos passados, onde não havia informação, onde não havia disseminação de informação para o público em geral, até vai lá você cair em certas armadilhas. Mas nos dias de hoje é praticamente imperdoável, inadmissível o camarada cair numa dessa. Então a Renault, que não tem capacidade de resolver o problema de uma greve dentro da sua fábrica, lá no Paraná, porque assinou... Porque a Renault é especialista nisso, assinar contratos e achar que pode rasgar, que o contrato não vale nada. Contratos, às vezes, assinados na frente do Ministério Público. Para você ter uma ideia, quem não se lembra daquele caso, onde a Renault estava realizando demissões, diante de um termo de ajustamento de conduta em vigor que ela não podia fazer demissões. Aí você vai comprar um carro elétrico, um carro sem vergonha, quer dizer, primeiro também, aliás, primeiro não, 11º, que o tal do Zoe, um fracasso absoluto, aí você vai cair na ladainha da Renault do Brasil e vai comprar um Kwid a preço de 2 Kwids, a preço de um Fusion 2018 híbrido, que tem médias de consumo excelentes, que um carro comum a combustão, mesmo que seja 1.0, não chega nem perto. E aí? Então, é óbvio que o tempo, e se considere aí muito tempo, pode ser que o tempo mostre que para esse país a ideia do carro elétrico possa vingar no médio e longo prazo. Se houver interesse, conveniência para isso, pode ser que se torne o padrão estabelecido. Mas mesmo... deixou de ser o automóvel, o automóvel mais barato do país, perdeu de novo a coroa para o Mobi. Eu acho que os caras, eles querem realmente chegar nesse cálculo aí, de que o elétrico equivale a 2 do carro a combustão, e obviamente, vão pintar isso daí. Eu vou dizer para vocês,
120 anos atrás, a tentativa de popularizar o automóvel, a primeira tentativa, a primeira experiência de tentar vulgarizar, no bom sentido da palavra, o automóvel, era com carros elétricos. Aí algumas figuras ainda tentam hoje dizer que a ideia de se ter um carro elétrico, e mais uma vez, eu me lembro que o primeiro vídeo a esse respeito eu gravei em setembro de 2021. Olha como o tempo passa, já vão 9 meses desse material, onde eu dizia o seguinte, e vocês sabem dessa linha de raciocínio. Existe o carro. É claro que isso é uma adaptação pessoal, que seria o veículo nas suas características e nas suas qualidades e nos seus defeitos mecânicos, etc. e tal, e o produto, que é aquilo que faz engordar o caixa da montadora. O Kwid térmico, ele em termos de carro, ele é péssimo. Ele em termos de produto, ele é bastante razoável, bem sucedido no mercado nacional, né? O que a gente observa hoje, você não pode ignorar esse problema todo da greve, que é a incompetência da própria marca, dos semicondutores, que aquele que soube negociar melhor foi menos impactado, essa é a realidade, mas assim, fica aí o registro. 142.990 num Kwid. E curiosamente, para a gente terminar, quando muita gente discutiu, ironizou o fato de que o Kwid vendido no Brasil tinha 3 parafusos para fixar cada roda, e os Kwids Gracers, que, né, QI, juntar 10 deles, somado o QI dá 50. Os Kwids Gracers diziam que estava tudo certo, que era isso aí mesmo. Esse Kwid elétrico, que é o Dacia Spring, na verdade, que ele vem importado se eu não me engano, esse que está vindo para o Brasil, ele é montado, deixa eu só conferir aqui para ver se eu não estou falando bobagem. Ele é produzido na China. Esse tem 4 parafusos. O chinês, que vive, de acordo com alguns brazucas, vive no comunismo e o caralho a 4, o chinês tem um Kwid, coitado do chinês, né? Tem um Kwid com 4 parafusos em cada roda. O brazuca, que às vezes acho que acredita estar vivendo no primeiro mundo, não dá para saber o que se passa na cabeça dessa gente. Se fizer uma tomografia de crânio, o resultado vai parecer um exame de fezes. Mas o brazuca acha que está vivendo bem, está num país legal, né? Está na recuperação em V. Para a China, 4 parafusos. Eu quero agradecer, parabéns aos chineses. Eu quero agradecer. Bem que o chinês que está andando nisso daí, você acha que ele está feliz? Óbvio que não. Quero agradecer a presença de todos aí. Não vou prometer, mas há uma possibilidade que façamos o vídeo. Esse vídeo vai ser desagradável. Acho que eu vou passar meu fim de semana numa boa e faço na semana que vem. Reagir a Dona Quebradinha analisando o Kwid elétrico. Esse aí. Esse aí que os brazucas vão ficar chupando o dedo até 2000 e quanto? 2025, né? Ai, meu caro William. Mandando aí abraço para o William e para todo mundo.
Fiquem todos bem e a gente se vê na próxima. 4 parafusos que fala. Fui.